Oi, pessoal. Meu nome é Fernando Augusto Sales e nós estamos aqui participando desse belo projeto Cultura com Você, da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Uma bela iniciativa bacana de levar as palestras aí online para vocês. E a gente está aqui, vai falar hoje sobre um assunto bem interessante, ao meu ver, que é o agravo de instrumento no Código de Processo Civil atual, né? E a história da taxatividade mitigada, decisão do STJ, né? Então é um assunto que a gente entende bem oportuno, bem da ordem do dia para o advogado, razão pela qual a gente escolheu para falar aqui com vocês dentro desse projeto. Muito bem, a gente sabe já da nossa atuação profissional que o processo civil ele possibilita às partes a possibilidade de recorrer das decisões judiciais, né? Isso vem do princípio do duplo grau de jurisdição, né? Que a gente sabe que é, os litigantes em geral eles têm direito num processo judicial a recorrer das decisões das quais não se concorda. A gente tem uma série de recursos previstos no Código de Processo Civil, né? São vários recursos para impugnar as diversas decisões que são proferidas no processo. E a gente tem sempre que lembrar o seguinte, né? Quando eu vou pensar num recurso, eu tenho que sempre saber qual é o recurso cabível contra uma determinada decisão. Essa é a coisa mais importante, né? Quando a gente vai pensar em recurso. Porque o que acontece? Eu só tenho uma chance, né? Eu só tenho uma única oportunidade de recorrer de uma decisão. E essa única oportunidade eu tenho que fazer o recurso certo. Porque se eu fizer o recurso errado, eu não vou ter o meu recurso conhecido e eu vou perder a oportunidade de recorrer, né? Então, assim, para cada decisão, cada tipo de decisão, existe um tipo apropriado de recurso, né? Essa é a principal questão que a gente deve observar quando a gente vai tratar dos recursos no processo civil, né? A gente lembra também que os recursos eles têm um número restrito, um número taxativo de recursos que são previstos em lei e que eu posso utilizar, né? Eu não posso me utilizar de recursos que não estejam previstos no Código de Processo Civil, né? Então, assim, não dá para inventar recurso, nem pegar recurso de outra área do processo, né? A gente só pode utilizar aqueles recursos que estão previstos lá no Código de Processo Civil. Muito bem. Dentre esses vários recursos que nós temos lá no CPC, uh, nós vamos tratar de um especial aqui, que é o agravo de instrumento, né? É um recurso conhecido de todos nós, né? A gente usa bastante. O agravo de instrumento, ele sofreu bastante alteração com o novo Código de Processo Civil, né? Então, assim, é um recurso que ao longo dos tempos foi sofrendo muita alteração, né? No Código de 73, no Código anterior, ele começou de um jeito, no meio do caminho ele foi mudado, né? Uma reforma do código mudou o agravo de instrumento, e aí mais para frente teve que passar por outra reforma, e agora no novo Código de Processo Civil ele passou por mais uma reforma. Ou seja, né, é bastante reforma para um recurso só, né? Mas tem razão de ser, né? Existe uma razão para que tanto se mexe no agravo de instrumento. O que a gente sabe? Bom, em primeiro lugar, o agravo de instrumento ele é o recurso apropriado para combater as decisões interlocutórias, né? Decisões interlocutórias são combatidas, são impugnadas por meio do agravo de instrumento, né? E o que são decisões interlocutórias, né? Quais são as decisões interlocutórias? Como a gente sabe que uma decisão é interlocutória? Bom, aqui para responder essa pergunta, eu tenho que lembrar o seguinte: os atos do juiz no processo, né? E a gente está pensando basicamente no juiz de primeiro grau, né? Aqui falando do juiz de primeiro grau. Os atos do juiz no processo basicamente são três: despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Os despachos, eles são irrecorríveis, né? Contra despacho de juiz não cabe recurso algum. Por quê? Porque despacho não tem natureza decisória, né? A gente sabe que um despacho
não decide nada. E se não decide, também não há motivo para ter recurso contra ele. Recursos é só a gente só utiliza um recurso contra uma decisão, tá? A gente só pode recorrer do que é decisão. Como o despacho ele não tem natureza decisória, o despacho e regra não decide absolutamente nada, contra despacho não há recurso, né? Por isso que aí a lei diz, os despachos são irrecorríveis, não cabe recurso contra eles. Muito bem. Então, assim, dos três atos do juiz, um não cabe recurso, né? Que é que são os despachos. Os recursos vão ser cabíveis contra as decisões interlocutórias e contra a sentença, né? E aí a gente vai chegar à seguinte ideia: o que é uma decisão interlocutória? Né? Eu vou dizer para vocês, é qualquer decisão do juiz que não seja sentença. Né? O juiz decide várias coisas no processo, né? Ele toma várias decisões. Uma dessas decisões vai ser a mais importante de todas, vai onde ele vai julgar o processo, onde ele vai decidir a lide, né? Essa decisão é a sentença. Todas as outras decisões, então, não são sentença, né? São, por exclusão, o que não é sentença é decisão interlocutória. Então, assim, por definição da lei, sentença é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva no processo de conhecimento, ou é a decisão que extingue o processo, tá? Então, assim, se põe fim à fase de cognição ou se extingue o processo, essa decisão é uma sentença. Todas as outras decisões que o juiz tomar, que não se enquadre nisso, não é sentença, vai ser decisão interlocutória. Né? Então, é daí a ideia que se tira. Qualquer decisão proferida no processo que não seja sentença, vai ser considerada, então, a decisão interlocutória. As decisões interlocutórias, tradicionalmente, foram impugnadas, sempre da tradição do nosso direito processual, elas serem impugnadas por meio de agravo de instrumento. Né? Então, o agravo é o recurso correto para impugnar essas tais decisões interlocutórias. Mas veja, o agravo ele foi sofrendo transformações ao longo do tempo. Né? E eu me lembro quando, eu vou dizer para vocês, quando o Código passado, o Código de 73, quando entrou em vigor, né, o agravo de instrumento, ele tinha um procedimento a ser adotado. Então, assim, a regra era que contra as decisões interlocutórias, eu poderia utilizar o agravo de instrumento ou o agravo retido. Né? O agravo retido ele não existe mais. É uma modalidade de agravo que, em vez de ir para o tribunal ser julgado, ele ficava retido nos autos, aguardando o julgamento do processo e eventual recurso de apelação. Quando o recurso subisse ao tribunal, o recurso de apelação subisse ao tribunal, se houvesse requerimento, o tribunal julgava o agravo. Né? Então, esse era o agravo retido. Lembrando, o agravo retido não existe mais. Tá? No nosso CPC, o agravo retido ele deixou de existir. Né? Por quê? Porque o legislador fez uma outra opção. Né? A gente vai chegar lá. Mas, de qualquer forma, só para lembrar, não existe mais o agravo retido. Tá? No novo CPC, apenas o agravo de instrumento. Mas lá no CPC, lá em 1973, quando entrou em vigor aquele código, você tinha duas opções. Você poderia utilizar tanto o agravo de instrumento quanto o agravo retido. Era uma questão, quem escolhia, vamos dizer assim, era o advogado. Quem faria essa opção era o advogado, porque o advogado, dentro da sua estratégia no processo, ele ia saber se era conveniente fazer o agravo de instrumento ou fazer o agravo retido. O agravo de instrumento, nessa época, ele era uma coisa extremamente complicada e demorada, porque o juiz proferia a decisão, você tinha que fazer a petição de agravo, encaminhar para o próprio juiz que proferiu a decisão, o juiz ia receber a sua petição, ia determinar que você apresentasse a relação das peças que você queria que fossem trasladadas para o recurso, porque tinha que tirar cópia do processo, né? Por isso que é agravo de instrumento. Você apresentava a relação, aí ele mandava você juntar as cópias. Você juntava as cópias. Aí o juiz ia intimar a parte contrária para fazer as contrarrazões, apresentar a contraminuta de agravo. A parte contrária apresentava a contraminuta. Depois o juiz mandava ela trasladar as peças que ela queria para o agravo.
Aí ela ia, tirava as cópias e mandava as peças. A partir daí, formava-se o instrumento e mandava o recurso, né, ou agravo de instrumento, para o tribunal. Né? É agravo de instrumento, por quê? Porque no agravo a gente juntava cópias do processo, formando o tal do instrumento. O instrumento, na verdade, era a cópia, né, ou a cópia das principais peças do processo. Porque o processo não pode sair do cartório. Né? O processo fica no cartório e o agravo ia para o tribunal. Só que veja, era uma coisa extremamente trabalhosa, complicada e que demorava muito tempo, porque até formar o instrumento era coisa de 4, 5 meses, né? Com intima daqui, intima dali, né? Dependendo do fórum, dependendo de onde está o processo, levava até 5 meses para ele ficar pronto, para depois ser encaminhado para o tribunal, né? Então era uma coisa realmente assim que não dava muita, não passava para a gente muita confiança, a gente não tinha muita intenção de fazer um agravo de instrumento, na maioria das vezes fazer um agravo retido ali mesmo e boa. O que acontece? Lá, lá pelos anos de 1990, 1994, uma série de reformas atingiu o Código de Processo Civil. E uma delas atingiu o agravo de instrumento. Né? O legislador mudou o procedimento do agravo de instrumento. E ele fez uma coisa muito bacana. Ao invés de você fazer a petição para o juiz que proferiu a decisão, essa alteração diz o seguinte: você faz a petição de agravo diretamente no tribunal. Você já encaminha o seu agravo direto para o tribunal, não passa pela mão do juiz que proferiu a decisão. Né? Então você mesmo já providenciava as cópias, já fazia a petição de recurso e já distribuía essa petição no tribunal. E a lei dizia que, distribuído no tribunal, incontinentemente já iria para a mão de um desembargador, ou seja, no mesmo momento em que você protocolava o seu recurso, já era distribuído, já ia para a mão de um desembargador no dia seguinte, estava no gabinete dele. Isso facilitou e melhorou em muito o agravo. Por quê? Porque agora não tinha mais pressa, desculpe, não tinha mais demora. Né? O juiz dava decisão hoje, amanhã eu já estava no tribunal. Né? Então, assim, o juiz deu a decisão dele hoje, eu não espero nem publicar. Né? No dia seguinte já estava com o meu agravo lá no tribunal. Ou seja, virou um recurso muito interessante do ponto de vista da rapidez, da praticidade. E mais, né? A lei ainda previa o seguinte: quando esse recurso chegava ao tribunal, o relator podia conceder liminar, conceder efeito suspensivo, conceder efeito ativo, ou seja, ele tinha amplos poderes. E isso era muito interessante, porque às vezes o que eu não conseguia com o juiz de primeiro grau, eu conseguia no tribunal. Né? Às vezes eu fui lá, o juiz pediu uma liminar, o juiz não concedeu, no dia seguinte eu já estou no tribunal reiterando esse pedido de liminar e o desembargador concedeu. Poxa, então o agravo de instrumento ele se tornou um recurso daqueles que realmente têm eficácia, que funcionam. E realmente funcionava, que era uma beleza. Né? Então, essa mudança que se fez no agravo de instrumento foi uma das melhores coisas que o legislador podia ter feito em termos de processo. Né? Porque realmente deu ao agravo de instrumento uma funcionabilidade e uma efetividade nunca antes vista num recurso. Né? Era um recurso que em 2, 3 dias você conseguia um resultado positivo. E claro, né? É, imagine comigo, você arranja um recurso que funciona, um recurso bom, né? Que é rápido, que é célere, que é efetivo, o que vai acontecer? Todo mundo vai usar, né? Enquanto aquele antigo agravo que você tinha que formar perante o juiz demorava, as pessoas não se interessavam muito em usar esse recurso, agora não. Agora eu tenho um recurso que funciona, então eu vou usar. E os advogados passaram a usar muito mais o agravo de instrumento do que se usava antes. Mas qual que é o problema? O problema é que o agravo de instrumento, quando ele chega no tribunal, ele tem prioridade na tramitação e no julgamento. Né? O agravo de instrumento ele tem preferência sobre os recursos de apelação. Então, toda vez que vai chegando agravo de instrumento no tribunal, o tribunal tem que parar o que está fazendo para julgar esses agravos. E aí, duas coisas aconteceram. Primeiro, a proliferação de agravo, pela facilidade que eu falei.
né? Então, os tribunais começaram a se entupir de agravo e esses agravos tinham preferência, eles tinham que ser julgados antes da apelação. Então, as apelações começaram a ficar de lado, né? Então, eu tinha um problema muito sério. Os tribunais ficaram entupidos de agravo de instrumento, não estavam dando conta de julgar os outros recursos. Muito bem, qual foi a saída do legislador então? Ele fez uma outra alteração lá pelo ano 2000, acho que em 2002, ele fez uma outra alteração no agravo. E ele fez o quê? Ele transformou como regra o agravo retido. Então, a redação do artigo passou a ser assim, ó: contra a decisão interlocutória caberá agravo retido, tá? Ficando o agravo de instrumento apenas para as questões consideradas urgentes. Tá? Então, o que não fosse urgente e pudesse causar um prejuízo para a parte ou para o processo, o que não fosse urgente nesse grau, teria que ser utilizado o agravo retido. Né? Então, foi uma tentativa de acabar com o agravo de instrumento, ou pelo menos diminuir a incidência do agravo de instrumento. Criar uma regra de que as decisões interlocutórias são recorridas por agravo retido, ficando o agravo de instrumento só para o que é urgente. Mas aí o que acontece? Veja bem, do meu ponto de vista como advogado, tudo para o meu cliente é urgente. Tudo que acontece no meu processo é urgente. Então o que acontecia? Vinha lá via uma decisão interlocutória e para mim eu fazia o quê? Agravo de instrumento. Não fazia o agravo retido, agravo de instrumento, porque para mim é urgente. Né, a questão é subjetiva. A legislação, ela dava uma saída para o tribunal e dizia assim, ó, se a parte fizer o agravo de instrumento e o tribunal entender que não é caso urgente, não é caso de agravo de instrumento, o tribunal tem que devolver o agravo para o juiz e o juiz vai receber o agravo como agravo retido, ficando retido nos autos até se o posterior julgamento e o posterior recurso de apelação. Né? Só que na prática isso não acontecia. Por quê? A gente distribuía o agravo de instrumento e o tribunal julgava. Né? Não vi, acho que eu vi uma ou duas vezes o tribunal devolver um agravo de instrumento dizendo que não era caso de agravo de instrumento. O resto tudo, claro, o que o tribunal pensava, ó, se o agravo já está aqui, vamos resolver e decidir. Resultado, essa mudança não serviu para nada. Né? A gente continuou fazendo agravo de instrumento do mesmo jeito. Veio o novo CPC e mais uma mudança tinha que acontecer, porque tinha que dar um jeito. O tribunal continuava entupido de agravo de instrumento. E veio, então, uma outra mudança importante. Né? O novo CPC, no artigo 1015, ele criou um rol de matérias que, se forem decididas pelo juiz, aquelas matérias, caberá agravo de instrumento. Qualquer outra matéria que não estiver prevista lá no artigo 1015, não caberá agravo de instrumento. Então, o legislador, dessa vez, o que ele fez? A mudança foi mais radical. Ele criou um agravo de instrumento específico, ou seja, matérias específicas que podem ser objetos do agravo de instrumento. Essas matérias estão expressamente previstas no artigo 1015 do CPC, né? São várias, eu vou ler só algumas aqui, ó. Tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade, exibição ou posse de documento, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos, redistribuição do ônus da prova. Então, veja, essas matérias colocadas no artigo 1015 são aquelas que definem a incidência do agravo de instrumento. Só que deixa eu fazer um parênteses aqui que é importante e que muita gente às vezes não se atenta. Essa limitação no uso do agravo, essa restrição do uso do agravo para essas matérias, só incide nas decisões proferidas na fase cognitiva do processo de conhecimento, tá? Então, assim, eu só tenho essa limitação do artigo 1015 para as decisões proferidas entre a petição inicial e a sentença, tá? Fora dessa fase, qualquer outra decisão cabe agravo de instrumento. A limitação da matéria é só entre as decisões interlocutórias proferidas na fase de cognição, a fase que vai da petição inicial até a sentença no processo de conhecimento. No processo de execução, qualquer decisão
comporta agravo de instrumento, tá? Então, isso vale, tem que ficar dito essa. Mas é claro, por quê? Por que isso? Porque é nessa fase onde mais acontecem os agravos de instrumento, tá? Mas, ok. Mas tem essa coisa que é preciso a gente lembrar, tá? Não é assim indiscriminado, não. É só para as decisões proferidas na fase de cognição, entre a petição inicial e a sentença, em que há essa limitação do artigo 1015. Mas, ok, a gente viu aí o que acontece. O legislador ele limitou para essa fase do processo, ele limitou a incidência do agravo de instrumento. Então, não é para qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. É só para as decisões interlocutórias que tratam dessas matérias que eu li aqui para vocês, que estão expressamente previstas no artigo 1015. E as matérias que não estão previstas no artigo 1015? Não cabe recurso. Né? Elas são, em tese, ou no primeiro momento, elas são irrecorríveis. Mas o que acontece com essas matérias que não estão previstas no artigo 1015 e não cabe agravo de instrumento? Cabe outro recurso agora? Agora não. O que eu tenho que fazer? Veja bem, se não cabe agravo contra uma matéria, por exemplo, o advogado requereu a produção de prova pericial. O juiz indeferiu. Indefiro a prova pericial porque entendo não ser cabível, sei lá. Ele indeferiu a prova pericial. Contra essa decisão de indeferimento da prova, não cabe agravo de instrumento. Por que não? Porque não está previsto no rol do artigo 1015. O que o advogado faz? Não faz nada agora. Ele espera. Espera o quê? O julgamento. Vai vir uma sentença, né? Se a sentença for desfavorável, né, o juiz falou, julgo improcedente a ação porque o autor não provou, né? Então, está dizendo que por falta de prova, a ação foi julgada improcedente. Prova essa que ele não deixou fazer, né? Aí o que você, advogado, faz? Você recorre, recurso de apelação contra a sentença, e no recurso de apelação, como matéria preliminar, você pede para o tribunal analisar aquela decisão que ficou para trás, dizendo que ela está errada e que ela tem que ser modificada anulando o processo. Tá? Então, esse é o procedimento que o legislador adotou. Quando eu não posso recorrer de uma decisão porque não cabe o recurso do agravo de instrumento, eu espero o julgamento e no recurso de apelação, como matéria preliminar, eu levanto a questão que ficou para trás. Aquela questão que eu não pude recorrer porque não está prevista no 1015, ela não sofre o efeito da preclusão, ok? Ela não sofre o efeito da preclusão, tá? Por isso que eu posso, no recurso de apelação, discutir, voltar a ela e discuti-la novamente. Ok? Muito bem, mas aí vem uma questão importante. Esse rol do artigo 1015 seria um rol taxativo? Ou seja, são só essas as matérias que cabe agravo? E eu diria para vocês que sim, esse rol é taxativo, porque o legislador ele não coloca nenhuma condicionante. Ele coloca assim no artigo 1015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, 2 pontos, e tem a relação. Então o rol é taxativo. Não seria taxativo se tivesse escrito assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre, vírgula, entre outras, né? Aí seria um rol exemplificativo, mas não é o caso. Nós estamos diante de um rol taxativo, porque o caput do artigo não diz nada sobre isso, né? Então, assim, essas matérias são fixas. Eu, tendo uma decisão sobre elas, eu posso fazer o agravo. Se eu tiver uma decisão que trata de outro assunto que não seja esse aqui, não cabe agravo, né? Muito bem. Só que qual é o problema? O problema é que vem o Superior Tribunal de Justiça, né, o nosso STJ, e surpreende todo mundo com uma decisão, uma primeira decisão, admitindo o agravo de instrumento fora daquelas matérias previstas no artigo 1015. No recurso especial, no julgamento do recurso especial número 1.696.396, vou repetir, recurso especial número 1.696.396, decidiu-se
por aceitar um agravo de instrumento contra uma decisão que tratava de competência, matéria que não está prevista no rol do artigo 1015. Isso já foi uma surpresa para todo mundo quando proferiu essa decisão. Mas eis que, na sequência, veio uma outra decisão no julgamento do recurso especial número 1.704.520, também admitindo o agravo de instrumento numa outra situação fora das hipóteses do artigo 1015. E aí o STJ me veio com essa. Ele disse: o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso que admite a interposição de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, assim, o que o STJ definiu? Definiu que aquele rol do artigo 1015 é taxativo, mas essa taxatividade ela é mitigada. E o que significa isso? Uma taxatividade mitigada? Como assim? Ou é taxativo ou não é. Eu não conheço taxatividade mitigada, né? Porque ou alguma coisa é taxativo ou não é taxativo. Não dá para ser meio taxativo, ó, é mais ou menos taxativo. Porque na verdade é o que o STJ disse, é mais ou menos taxativo. E não dá para ser mais ou menos taxativo. Então, assim, ou é taxativo ou é exemplificativo, né? Então o STJ, na verdade, o que está querendo? Abrir para algumas coisas, né? Só que quando você abre para algumas coisas, você acaba abrindo para tudo, né? E essa tal de taxatividade mitigada é uma forma de acabar com o rol do artigo 1015. Né? Por quê? Porque a partir de agora eu vou falar que tudo é urgente. Né? Vou fazer o meu recurso de agravo de instrumento dizendo que é urgente. Né? E vou dizer, ó, é taxatividade mitigada. Né? Não dá para ficar. Então, assim, na verdade, essa decisão do STJ, que nos parece um tanto quanto estranha e absurda, né? Porque não dá para se falar que algo é meio taxativo, né? Ser taxativo é uma coisa rígida, né? Mas essa decisão me parece que ela vai fazer lá história no STJ, o STJ vai adotar essa posição, tá? Isso é um perigo, por quê? Porque regras processuais, elas têm que ser claras, né? Elas não podem ficar ao sabor do julgador. O julgador não pode escolher quando aplicar a regra processual ou não. Ou a regra processual diz uma coisa ou não diz, né? Aqui o artigo 1015, ele me parece muito claro nesse ponto, ele é taxativo, né? A estrutura criada foi para isso. Agora fica um problema. Quando é que eu vou fazer o agravo e não vou fazer o agravo? E se eu não fizer o agravo e o tribunal entender que eu deveria ter feito porque era urgente e aí a taxatividade é mitigada e a minha matéria está preclusa? Eu não sei. É perigoso. Precedente perigoso aberto pelo STJ. Né? Tem gente que pode estar feliz com isso, mas veja, isso é perigoso. Né? A gente não pode. Regras processuais não podem ficar ao alvitre do julgador. As regras processuais elas devem ser claras e aplicadas claramente. O que o STJ fez foi criar uma situação de insegurança jurídica com essa tal da taxatividade mitigada, o que assim realmente me parece perigoso, tá? Mas de qualquer forma tá aí. O que a gente podia falar para vocês era sobre essa questão, né? O rol do artigo 1015 está aí, é um rol taxativo, né? Só que o STJ entende que essa taxatividade para algumas situações ela pode ser quebrada e o recurso de agravo então ele pode ser admitido nessas hipóteses. Fica aí a dica para vocês, se tiverem que interpor um agravo de instrumento, né? Lembre-se desses dois recursos especiais que eu falei para vocês. É o recurso especial número 1.696.396 e o outro é o recurso especial 1.704.520, tá? Então, tá aí esses dois recursos que vão, me parece, fundamentar a jurisprudência do STJ até segunda ordem, né? Eu, na minha modesta posição, não concordo com isso. Acho que nós estamos passando por cima da lei de uma maneira temerária, né? Criando aí realmente uma insegurança jurídica. Mas, de qualquer forma, fica aí a menção para vocês nessa nossa breve exposição, esperando ter contribuído para o debate e ajudando os colegas naquilo que for possível.
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo nos proporcionou de estar aqui fazendo essa palestra online e agradecendo aí a todos os colegas que nos assistiram aí e esperamos nos encontrar em breve em outra oportunidade para falar de outros assuntos de interesse aí da classe, da interesse dos advogados. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.